Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Jefferson César com o tema Nossas Atitudes Diante da Eternidade. Assim vai dar. Isso. Não, ficou bom. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Estão todos aqui encarnados e desencarnados. Vamos, na noite de hoje, tentar explanar para nós, trazermos uma reflexão a respeito de um tema que, como o próprio já diz, nossas atitudes diante da eternidade, quais as consequências, como a lei de causa e efeito vai atuar depois de tudo que fizemos em nossas vidas, em nossas existências, sabendo que para o Espiritismo vem nos mostrar que tudo está encadeado, tudo está envolvido num processo de idas e vindas, e que o passado se confunde com o presente, e a partir do momento que nós vivenciamos esse presente, as nossas consequências, estaremos planejando o futuro. Esse tema, baseado no livro Há 2000 anos, ele surgiu na minha cabeça com a vontade e com o desejo de trazer para o público, diante dessa minha vontade, porque, não sei vocês, mas quando eu fui fazer uma avaliação com relação à questão dessa obra Há 2000 anos, de Chico Xavier, eu já tinha lido, antes de planejar essa palestra, 2 vezes. E depois de fazer uma terceira releitura, que começou em 2024 e terminou o ano passado, que aí eu resolvi ler realmente. Porque os romances espíritas, os romances psicografados por Chico Xavier, não desmerecendo qualquer outro, mas eles têm uma profundidade. E quando a gente chega no Espiritismo, a gente empolgado por ler as obras de Chico Xavier, às vezes lemos um romance pensando já no final. Vamos vendo aqueles personagens, vamos entrando naquela trama, queremos saber o que vai acontecer. Mas isso tem quando você começa a perceber, começa a refazer o caminho, você vai observar a grandiosidade das informações. Os parágrafos que têm assim passagens belíssimas. E com esse livro Há 2000 anos não é diferente. Depois que eu reli esse livro, comecei a estudá-lo, baseado também, eu vi um grupo de estudo no YouTube, e aí voltei a estudar com eles, foi o que também me trouxe a fazer uma leitura mais profunda. Aí comecei a me perguntar, e às vezes nós no movimento espírita não nos damos conta. Por que será que depois de 2000 anos, Emmanuel aparece para Chico Xavier com as características de Públio Lentulus, um senador que viveu a época de Jesus, mais ou menos um ano de 30 e poucos da nossa era cristã. Ele já foi em outros personagens, já apareceu em outros romances para Chico Xavier. Mas por que Públio Lentulus? Às vezes isso passa desapercebido, e quando a gente vai perceber a profundidade, o quanto a influência da personalidade
de Públio Lentulus ainda ressoa na consciência de Emmanuel. Apesar do trabalho que foi feito depois de 2000 anos de resignação, mas Públio Lentulus não conseguiu esquecer totalmente, vamos dizer assim, porque os resquícios são muito fortes. Porque nós vamos ver que na obra, meus amigos, ele fala sempre no minuto glorioso para as nossas vidas. E às vezes não nos damos conta. E realmente nesse minuto glorioso, ele teve a oportunidade e esteve nada mais, nada menos na presença do ser espiritual mais importante, criador, governador deste planeta, e que nós, no cristianismo, cultuamos tanto. Para o espiritismo, esse modelo e guia para nós. Nada mais, nada menos que o espírito mais evoluído que aqui esteve. Às vezes nós pedimos tanto, às vezes nós pensamos, às vezes confabulamos como seria nosso encontro com Jesus. Queremos tanto esse encontro com esse mestre, que tantas lições nos trouxe. Exemplo de amor infinito. E Públio Lentulus teve a oportunidade de estar com ele e desperdiçou. E aí a gente começa mais ou menos a entender que esse minuto glorioso que ele desperdiçou nessa existência lhe custou muito caro. E às vezes eu fico me perguntando, e conosco? Será que nós estamos aproveitando esse minuto glorioso? Será que já tivemos esse encontro com o Mestre? Eu acho que já fomos reprovados várias vezes, porque se estamos aqui, há 2000 anos nós estamos com necessidade ainda de estarmos reencarnando nesse planeta de provas e expiações. Ainda somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, ou se estivesse pelo menos num patamar melhor, talvez não tivéssemos necessidade de estar voltando aqui para este mundo de provas e expiações. Então eu acho muito interessante, porque principalmente na personalidade de Públio Lentulus, eu me vejo muito. Um homem extremamente orgulhoso, um homem extremamente vaidoso, que teve a oportunidade batendo na sua porta, mas a personalidade que o mundo lhe imprimiu na época como tal, não o deixou viver esse minuto glorioso. E quantas vezes nós estamos aqui nesse mundo e às vezes essa personalidade egoísta, às vezes essa personalidade vaidosa não nos deixa entrever as maravilhas que o mundo espiritual vem nos trazer. E se estamos aqui é porque precisamos repetir a lição. O nosso objetivo na noite de hoje será esse. Eu espero que nós tenhamos condições de alcançá-lo. Essa obra começou a ser escrita e foi concluída em fevereiro de 1939. Mas desde setembro de 1938, Emmanuel trouxe algumas comunicações falando com Chico Xavier, e aí a vontade dele era a seguinte: trazer uma mensagem exatamente dessa personalidade que ele foi nessa época, há 2000 anos, e tentar fazer com que os seus exemplos, com os seus ensinamentos, nós que estamos ainda na senda do progresso, venhamos a observá-los e não esquecer essas lições para que possa nos ajudar na nossa existência. Na primeira comunicação, em 7 de setembro de 1938, ele endereça aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Vejam que ele mesmo se intitula, ele mesmo reconhece. E isso, com o passar do tempo,
é que nós vamos perceber que precisou a dor chegar ao extremo para que ele viesse admitir essa personalidade que ele tinha. E confesso aos senhores que eu me acho muito parecido com certas atitudes, porque é natural nesse mundo em que nós estamos e ainda não sabemos o que trazemos de vidas passadas, respingos dessas personalidades, cheia de egoísmo, cheia de vaidade extrema. Em 24 de outubro, eu recebi o médico Chico Xavier, a primeira página, e ele diz o seguinte: iniciamos com a paz de Jesus mais um despretensioso trabalho. Permita Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas do passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além de vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. E realmente é uma confissão. Você vê que ele vem trazer, e acho que assim, eu fico pensando, eu fiquei imaginando, depois que li essas páginas, o quanto isso é doloroso para ele. Lembrar de todo esse passado não é coisa fácil. Quantas vezes é muito difícil para nós admitirmos pequenas falhas nossas. Pequenas falhas. Admitirmos que somos, que fizemos aquilo ali e vimos de cara. Tem segredos nossos, quem não os tem? Tem situações nossas que nós mesmos nos envergonhamos dela. Quanto mais a gente confessar no plenário, na plenária. Então isso não foi fácil, né? Para mim essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Apesar de tudo, isso que a gente precisa entender também. Quando a gente diz que é doloroso para ele, mas quando ele vem com essa colocação, para mim são suaves. É porque também ele sabe que assim, o tempo passou e ele realmente foi superando tudo isso. Mas são muito amargas, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Então são colocações muito profundas. Você vê que ele vem exatamente trazer isso para ele. Não é uma forma assim muito fácil para nós que também sabemos que trazemos essas reminiscências do passado, sabemos que somos também imperfeitos e nos colocamos na posição de Públio Lentulus. E eu fico me perguntando qual seria a atitude que nós tomaríamos diante de uma situação como essa. Será que não seria pior do que ele? Porque também nós somos levados na obra, ou em qualquer obra que vamos ler, apenas a gente começa a ficar revoltado com o personagem, né? Eu reli recentemente também Paulo Estevão. Na metade do livro eu estava odiando Paulo. Eu já estava... Aí eu mudei um pouquinho mais de atitude, né? E digo, não, deixa, vamos... É porque essa característica nossa de julgar, ela é muito séria. Mas, rapaz, por que fulano fez assim? Fulano teve essa oportunidade, fulano teve tudo isso aí. Né? É comum. Então eu já estava meio indignado com Paulo, mas quando a obra vai se desenrolando, aí você vai percebendo exatamente o espírito grandioso que foi Paulo também, que ele conseguiu numa reencarnação só se superar, vamos dizer assim. E cada um tem seu tempo, né? O livro é muito extenso, mas nós vamos nos ater principalmente na história, no começo dos primeiros capítulos, porque vamos trazer alguns personagens. Vocês já leram há 2000 anos, né? Só uma vez? Só uma? Só uma? Nunca leu? Então, meu amigo, você vai ter que ler essa obra. Depois dessa nossa conversa, acho que você vai ficar... E eu também não vou contar muita coisa não, porque sabendo que você vai se interessar, depois você vai buscar. Vou falar da trama no geral, até porque é muito extenso, né? Os personagens são vastos.
E é interessante porque realmente, como você falou, nós vivemos dias muito tumultuosos, muitos, né? Mas é impressionante como nós vamos trazer para os nossos dias e guardar as proporções. Levando em consideração que a vida no planeta já melhorou bastante, a diferença é bem pouquinha. A diferença é bem pouca. A única delas, eu acho o seguinte, é porque assim, os tempos são outros e a violência escancaradamente diminuiu bastante. Mas a trama dos personagens, o enredo, se a gente for parar para perceber, meu Deus, como nós somos imperfeitos. Então, existem vários personagens nessa trama que nós vamos falar principalmente de Públio, casado com Lívia, tem sua filha, Flávia, muito doente. Eles estão no primeiro capítulo, recebem na sua casa Flamínio Severus, que é um amigo pessoal do senador Públio Lentulus. Flamínio Severo é um homem já de uma idade mais madura e Públio considera demais essa amizade. Calpurnia é a esposa de Flamínio, muito amigo de Lívia. A gente está falando de Públio, mas nós temos que lembrar exatamente a figura de Lívia. Lívia é uma figura fantástica. É interessante quando a gente começa a ver a obra, a gente começa a perceber que, assim, sempre nós, às vezes, a doutrina nos leva a pensar erroneamente, achando que, às vezes, algumas pessoas vêm para este nosso planeta sofrer porque cometeram muitos erros. Mas, nesta obra 2000 anos, nós vamos perceber que não é tão bem assim. Muitos espíritos vêm em missão. Lívia, esposa de Públio, ela é realmente um espírito que vem acompanhar um marido muito difícil, e aqui é uma dica para muitas mulheres, né, que estão nos escutando, que vão nos ouvir, para ter paciência conosco. E a recíproca também é verdadeira. Porque é interessante como assim, eles são um casal que o relacionamento é muito difícil, pelo temperamento, pela postura de Públio. Como eu digo, é muito parecido com os nossos dias. E a figura de Lívia, ela vem sempre apaziguando, sempre tentando tirar da cabeça dele aquela problemática. Públio é um homem de muitas obrigações, o dia a dia consome demais, o posto, a colocação que ele tem no império, que o senador romano, naquela época, é uma autoridade depois do imperador. Não é? E aí a gente começa a perceber... Flávia, a filha deles, é uma criança muito doente. Ela é diagnosticada com lepra. Públio não aceita. Conversando na casa com Flamínio Severus, ele fala da vontade de sair de Roma e ir para a Palestina. Flamínio diz a ele que vai ser uma boa, porque assim, os ares são diferentes. A mudança de clima talvez vai ajudar essa criança, vai ajudar Flávia nessa dificuldade. Pode ser que eles venham a ter uma melhora no quadro dela. E eles dois conversando, é muito interessante que esse diálogo se passa na casa de Públio, e Públio fala assim, a gente observa que ele escuta muito o que Flamínio Severus diz para ele por conta da experiência. Agora é interessante que nessa conversa aparece uma primeira postura que eu queria levantar aqui com relação à questão das nossas atitudes com relação à eternidade. Às vezes, a gente tem que ter muito conselho, tem que ter muito cuidado com o conselho que a gente dá para os outros. Às vezes, a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente induz aos outros diante das nossas concepções. É tanto que eu não gosto muito de conselho. Essa história de conselho eu não gosto muito, não. Principalmente com aquela história que as pessoas dizem, um brochado popular, né? Que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Eu detesto a história de conselho. Eu nunca dou um conselho a meus filhos. Eu nunca digo, eu vou lhe dar um conselho. Não sei vocês. Eu digo, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Deixa eu lhe contar uma experiência de vida. Deixa eu lhe contar uma história. Eu vou lhe dizer o que é que eu acho, o que é que eu penso, a experiência que eu tive, o que eu passei, o que eu vi os outros passarem, o que o meu pai me contou, o que a mãe me contou. A partir disso aí,
você vai formular uma ideia e talvez trilhar um caminho ou outro. Porque se realmente o conselho resolvesse, você teria uma fórmula de bolo pronta, né? Você dizia, ó, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e sua vida está resolvida. Então a ideia do conselho é o que eu digo. Quando eu falo no conselho, é assim, vamos contar uma história, vamos chegar, vamos sentar e conversar, vamos ouvir Emmanuel não está dando conselho a ninguém aqui, está falando da vida, o que aconteceu, das suas atitudes. E aí nós vamos pegar e trazer algo para as nossas vidas. E aí Flamínio Severus, explicando a ele, principalmente com relação a essa questão, e ele diz o seguinte, que ele tem que ter muito cuidado, porque na Palestina, nós sabemos que tem muitos escravos nessa região, nós somos homens poderosos de Roma, e a gente não pode baixar a nossa guarda, nós temos que ser sempre, ele diz a público, que diante de qualquer situação que você encontre, você precisa mostrar o seu poder, a sua postura como senador romano, e seja sempre severo e austero. E Públio, ele está ouvindo um homem mais experiente do que ele. Junta-se ao orgulho que ele tem. É como se ele dissesse, deixa comigo que se surgir alguma situação, eu sei como é que eu vou mostrar. E realmente eles vão encontrar na Palestina, em qualquer lugar, e a questão assim, a opressão que Roma tinha sobre os seus tutelados, né, era terrível, né? E, consequentemente, só por isso já eram detestados. E aí o que é que acontece? Após essa conversa que eles têm, fica acertado em que eles irão para a Palestina. Lá, quem governa na Palestina, no local onde eles vão, em Jerusalém, é o próprio Pilatos. E ele vai ser bem recomendado. E como ele vai chegar lá com uma autoridade maior do que Pilatos, que ele é um senador, todo um preparo vai ser feito para receber Públio Lentulus e a sua família. É interessante que nós vamos observar que também nessa primeira conversa que ele tem com Flamínio Severus, ele traz um relato de um sonho que ele teve e que ele faz uma regressão nesse sono durante um desdobramento. Ele sonha que ele é a reencarnação atual do seu avô, que foi um homem que viveu na Roma Antiga, participou de uma revolução na Revolução de Catilina, e que ele depois começa a perceber, e contando esse sonho para Flamínio, Flamínio escuta-o contando essa história, e diz que ele tem que ter muito cuidado, porque apesar de ele acreditar naquilo que ele está dizendo, mas para Roma, para os patrícios, como eles acreditavam nos deuses, essas coisas não deviam nem ser comentadas, devia ser guardada entre eles. Públio também vai trazer a questão que um próprio servo de Flamínio, Epaminondas, teria comentado com ele que a possibilidade, porque ele teria vivido na Índia, teria tido contato com as religiões hindus, e falando da possibilidade do sujeito voltar a viver novamente através do fenômeno da reencarnação. Esse sonho é muito interessante, porque depois do encontro que ele vai ter com Jesus, esse encontro com Jesus foi em desdobramento, e aí ele faz uma correlação com esse sonho. Essa viagem ocorre. Quando chega na Palestina, é interessante a gente observar, e eu preciso ler aqui para vocês entenderem, exatamente uma correlação que Emmanuel traz aqui, exatamente quando ele faz um comentário a respeito da sociedade romana. Vejam bem, desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. É por isso que Lívia era uma mulher diferenciada naquela época. A felicidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados místeres de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias.
porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliados à ociosidade, amolecera as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Então a gente começa a perceber que exatamente na questão, quando ele traça, a gente começa a ter um panorama do que era a situação que estava em degradação, a sociedade romana naquele tempo. E se a gente for observar, as coisas não são muito diferentes de hoje em dia, não. A gente estava falando, antes de começar a palestra, o povo hoje só quer viver de quê? De ociosidade, né? Quanto mais festa, melhor. Quanto menos tem coisa para fazer, trabalho, as pessoas acham que trabalhar é coisa de gente besta, vamos dizer assim. Esquece que o compromisso, as facilidades da vida doméstica, não que mulher ou homem tem que trabalhar feito escravo, não é isso que nós estamos falando. Mas a mente desocupada, que se furta aos compromissos e às obrigações, um dos motivos da decadência da sociedade romana foi essa aqui. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quanto as tinhas antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número, criaturas inteligentes e valorosas. Ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simpatia. Será que nós não estamos precisando? Será que nós não estamos precisando de rever determinados costumes e hábitos? Isso é bem propício para a gente começar a pensar. Então, quando ele recebe essa assertiva de Flamínio, e aí, tudo acertado, eles vão para a região da Palestina. Vão no porto de Óstio, entrar numa embarcação. Quando chegarem na Palestina, está lá toda uma gama de escravos esperando, prepostos de Pilatos para levá-los até o destino. E o cortejo sai e acontece algo inusitado. Quando o cortejo vai, as bigas, as liteiras onde são carregados Lívia, Públio e sua filha, escuta-se um burburinho e um grito. Num determinado momento, uma pedra foi lançada na liteira e atinge o rosto de Lívia. Os soldados correm, veem algumas pessoas, alguns homens correndo, e pegam um rapaz de mais ou menos 18 anos, Saul de Gioras. Não esqueçamos desse nome. E quando ele pega, Públio, quando vê a situação, na verdade o próprio livro não deixa, diz que não sabe nem se foi ele realmente que jogou essa pedra. Mas os soldados pegam, o castigam bastante, batem neles sem piedade. Públio vê tudo aquilo ali, não diz nada. Ele é tão espancado que nesse momento Lívia é que pede que pare, que ela não aguenta ver uma situação daquela. Públio, num determinado momento, manda parar, mas ao mesmo tempo que ele manda parar, ele é impiedoso e no mesmo momento, quando manda parar aquela situação com aquele rapaz, ele manda para as galeras. Mandar um indivíduo naquele tempo para as galeras era condená-lo à morte. Não tinha jeito. E imediatamente o cortejo caminha, Saul de Gioras é levado para as galeras. Vai ser preso e, na ordem de Públio, vai ser levado para as galeras.
É importante a gente observar isso aí, porque nós vamos nos ater a isso aí. Então vejam bem, mesmo a partir do momento quando Lívia começa com Públio e diz que foi muito exagero, não precisava de tudo aquilo ali, Públio até que escuta, mas ao mesmo tempo, como se dissesse assim, aquele homem impiedoso, depois faz de conta que aquilo ali teria que ter sido feito daquele ali, porque ele lembrou exatamente do conselho de Flamínio, que ele tinha que se impor e não poderia logo na sua chegada diante de uma situação daquela deixar acontecer. E aí é interessante, porque no outro dia, sabendo dessa situação, o pai de Saul, André de Gioras, vai ao encontro de Públio pedir clemência. E chegando lá, ele se humilha bastante. Explica para ele que tem um filho, que aconteceu isso, que provavelmente ele fez aquilo ali por influência de outras pessoas, e pede clemência, que ele fosse preso, mas que não o mandasse para as galeras, que seria o fim dele. E ele só tinha ele como filho, e que todas as suas esperanças estavam depositadas, mas a impiedade de Públio Lentulus não permite. O homem fala mais sério, e ele, depois dessa humilhação, que não dá tempo para a gente mostrar aqui detalhadamente, mas ele realmente assim vai com muita atenção e pede clemência em todos os sentidos. Públio não aceita o pedido de clemência. Quando ele para de falar, Públio pergunta com rispidez quem é que ele pensa que é para estar pedindo isso a ele, que ele não pode descer da sua postura, que palavra dada não volta atrás. E depois, no final, André de Gioras diz o seguinte: senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. E diz uma frase muito interessante: acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Às vezes a gente não entende a amplitude nem o sentido de uma frase dessa vindo de um pai, sabendo que seu filho está condenado para o resto da vida. Públio, nesse momento, realmente, ele arruma um inimigo mortal para o resto das suas vidas. E no desenrolar da história, nós vamos perceber que realmente, mais à frente, André de Gioras vai se vingar de Públio, de uma forma muito, muito séria. A intenção de Públio é principalmente curar a filha, ver Flávia curada. E a história vai se desenrolando porque, num determinado momento, eles começam a ouvir falar de Jesus na casa de Pilatos, no palácio de Pilatos. Eles têm conhecimento das grandes obras que o Mestre Jesus tem feito na Palestina. Eles já começam, e Lívia desperta o interesse porque uma das mulheres designadas para cuidar da filha, Ana, ela é seguidora de Jesus. Lívia, por ser um espírito muito atento, sensível, começa a acreditar que Jesus poderia fazer a cura de Lívia, da sua filha. Comenta, até o próprio Públio também ele fica meio balançado. Por isso que eu digo, Públio é muito parecido com a gente. Ele até começa a acreditar que talvez realmente o mestre possa curar sua filha. Mas a sua arrogância, o seu orgulho, não o fazem perceber a grandiosidade de Jesus. E eu tenho que adiantar, porque senão a gente não vai conseguir o objetivo. Porque chega um determinado momento que a situação de Lívia piora bastante. A filha está chegando realmente assim no ponto culminante de suas forças, está para desencarnar mesmo. E aí, num determinado momento, Públio pergunta à filha o que é que ele quer, o que é que ela quer que ele faça. O que ela quisesse,
em termos materiais. Públio sempre se revela, sempre pelo lado material. O que ela quisesse, o pedido que ela quisesse, ele mandava buscar em Roma, aonde ela quisesse, para fazer com que o desejo dela fosse satisfeito. E ela, nesse momento, que é muito interessante, é um capítulo bem, dentre outros, né? Todos são muito interessantes, mas ela pede que ele procurasse o Nazareno. É bem emocionante. Você se emociona várias vezes no livro. Mas quando ela diz assim, papai, eu queria encontrar o Nazareno. Públio fica balançado. E nesse momento, ele não vê outra saída. Ele realmente quer ir atrás do Nazareno. E isso acontece exatamente no capítulo 5, o Messias de Nazaré. E Lívia diz a ele, realmente vá que vai ser bom para nós. Mas aí ele diz o seguinte: pois bem, Lívia, acederei aos seus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugere. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em uma hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz à margem do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobreviver a alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Veja que ele começa depois a dizer aqui que, assim, ele está sabendo que pode existir essa possibilidade, mas o seu poder, a sua empáfia, a sua postura ainda põe meio mundo de condições. E ele ainda fica pensando, mas será, como é que eu vou chegar? Se alguém me vê com ele, se eu encontrá-lo, eu preciso ir à noite. Eu preciso dar um jeito de chegar e talvez ninguém perceber que eu vou encontrar com ele. Como é que eu vou falar? Um homem desse, talvez ele não vai falar a minha língua. Porque se ele é daqui, dessa região de Cafarnaum, ele deve falar o aramaico, ele não fala o latim. Quer dizer, ele sai colocando aqui no texto várias e várias situações. Mesmo numa condição de que ele está precisando, mas o orgulho não deixa com que ele ceda a essa situação. E aí é interessante, ele sai, e nesse determinado momento o diálogo é muito interessante. Eu vou correr porque não tem como. Públio Lento não teve dificuldade de identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhava ondas de sentimento que até então lhes eram ignoradas. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes havia chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Nessa obra, até agora, Públio só tinha chorado 2 vezes. Públio vai chorar 3 vezes nessa obra. Essa foi a segunda, quando ele teve diante do mestre. E ele entra num estado de torpor. Ele entra como se estivesse naquele sonho primeiro que ele teve. Ele entra num estado de êxtase. E essa conversa se dá de forma mental, de coração para coração. É um encontro espiritual que ele teve essa oportunidade. E Jesus, quando o encontra, diz: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurastes publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Veja que Jesus, mesmo sabendo que quem o procurou não foi Públio Lento, porque na verdade, se a gente for ver a personalidade de Públio, não era Públio que agia na maioria das situações. É a postura, é o cargo que o fazia, que não o deixava. E quantas vezes nós vimos isso nas nossas vidas? As nossas posturas sociais, a gente não pode sair do nosso pedestal, né? Aí veja.
Públio Lento nada pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venham buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Ele disse tudo aqui, né? Séculos de sofrimento. 2000 anos. E mesmo com todo esse trabalho, Públio ainda não conseguiu esquecer, Emmanuel não conseguiu esquecer essa personalidade. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverize todos os monumentos das vaidades da terra. Ele disse tudo, né? Na verdade, ele foi por merecimento não dele, mas da filhinha e das súplicas que Lívia fazia. Porque Lívia já era cristã, mesmo sem ter tido contato, só com a mensagem que Lívia vai conhecer Jesus depois. Certo? Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe representavam no coração. Querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Aí Jesus lhe diz: não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando os pensamentos. Depois de longos anos de desvios do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. No diálogo de Jesus com o Públio aqui, ele mostra o tempo todo, esse minuto glorioso, essa oportunidade que Públio vai desperdiçar. Todo esse seu amor, toda essa sua grandiosidade, Públio não tem condições, neste momento, de separar o homem orgulhoso daquele homem que está ali diante dele, que se tivesse um pouquinho mais de humildade, teria realmente aproveitado esse grande minuto da vida. Qual a diferença para nós? Eu fico me perguntando, fico envergonhado quando eu penso de mim também. Quantos minutos gloriosos de nossas vidas nós jogamos fora? O Mestre Jesus ali batendo na nossa porta. E o diálogo é fantástico porque ele vai se desenrolando e Jesus diz assim: não, mas como se assim, sua filha vai estar curada. E quando ele chega em casa, meu amigo, a filha dele está curada. E ele vai dar 1000 desculpas, dizer que não, que Lívia, quando chega, Lívia vai mostrar que a filha recebeu, melhorou consideravelmente, vai mostrar, leva para ele. Quando ele desperta desse momento, pensando que tudo aquilo foi um sonho, milhões de coisas vai na cabeça dele. Não, isso não foi um sonho que eu tive, não vai acontecer assim. Quando chega em casa que vê a filha curada, ele acredita que aquilo ali não foi tudo aquilo que eles fizeram até então, os remédios que os médicos tinham passado, e por aí vai, e por aí vai. Mas não aceita. E esse momento realmente dessas advertências do mestre, os erros clamorosos, todo esse passado que vem à tona e esse momento que ele desperdiça, são dolorosos realmente, porque a vida de Públio, a partir desse momento, apesar de ter a filha curada, a revolta de André de Gioras, que realmente cumpre o que vai fazer, começa a daí um calvário que eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a gente lê esse livro com muito cuidado, se a gente realmente se enchesse de toda essa mensagem, eu acho que as nossas atitudes começariam a mudar bastante, porque realmente são séculos de sofrimento. Com o passar do tempo, ele tem um filho muito novo, Marcos, é um recém-nascido, vai completar 1 ano. André de Gioras rapta esse filho,
rouba esse filho dentro da casa de Públio, e por aí começa aquela confusão. Sem contar que no ambiente que ele está da Palestina, nesse ciclo que nós vemos dessa sociedade, o anjo da vida dele, que era Lívia, ele se separa dela, não se separa, vive dentro de casa, mas vivem separados. Porque existem outros personagens que nós aqui não falamos, que não dá tempo, mas é um amante de Pilatos, consegue plantar uma urdidura na vida de Públio e separa Lívia de Públio. Elas mantêm ela dentro de casa, mas Públio o afasta até do convívio da sua filha. A vida de Lívia torna-se um tormento por conta dessas atitudes e da não aceitação de Públio por conta da sua empáfia e do seu orgulho. A vida desse homem torna-se um verdadeiro inferno por realmente dispensar esse minuto glorioso da vida que ele desperdiçou. E aí nós trazemos isso para a nossa vida, e um grande intuito é justamente a gente começar a trazer e a refletir como realmente nossas atitudes irão influenciar nossas vidas. Às vezes a gente pensa e a gente fica preocupado porque determinadas atitudes que nós tomamos, a gente fica pensando numa existência. Uma existência, por mais longa que ela seja, vai durar 90 anos, 100 anos, vamos dizer assim. Isso é nada diante dos milênios que o próprio Jesus colocou aqui. São 2000 anos que se passou essa história. E às vezes a gente esquece que determinadas atitudes nós encontramos diariamente nos noticiários. Pessoas que matam por uma bobagem, por uma besteira, por uma briga de trânsito. Coisas simples. Então, uma atitude que nós tomamos, ela irá refletir até onde? Não sabemos. Não temos nem ideia. Aquilo vai ressoar na nossa consciência, como ressoou na consciência de Públio Lentulus, até quando? O livro tem mais história, é muito interessante, não dá para a gente comentar, mas a grande ideia de trazer esse primeiro prelúdio da obra e outras situações mais difíceis, mais complicadas irão surgir. E a vida de Públio, realmente, eu vou lhe contar. Porque às vezes nós, quando eu digo nós, eu estou falando da sociedade em geral. Nós geralmente admiramos homens que estão no poder. No poder em todo sentido, no poder político, econômico, pessoas que têm uma posição social e econômica de destaque, né? Às vezes desejamos para nós, para os nossos filhos, situações que, não, fulano tem que ser um homem de negócio, fulano tem que ser um homem de destaque, fulano tem que ser, sei lá. E às vezes a gente esquece que num enredo como esse, e é interessante que mais na frente nós vamos ver aqui, que o Emmanuel também vem comentar, se o tempo desse eu leria para a gente, é exatamente como a sociedade na época em Cafarnaum, e nós vamos entender por que Jesus veio também para o local simples, onde ali há muitas das pessoas humildes e ignorantes, mas naquele momento propício, porque às vezes nós percebemos, e muitas pessoas moram em determinados locais, que nós temos a possibilidade de viver mais perto de um parente, mais próximo de um amigo da família, nós temos tempo de visitar uma pessoa livremente depois de sair do trabalho, mas não. Nós achamos que assim, fulano só está bem se fulano estiver na Europa, né? Morar perto de um castelo, viver num país, e o preço, o custo de tudo isso aí. E às vezes nós esquecemos que é num local, é num ambiente de simplicidade. Mas quem é que quer criar seus filhos numa situação como essa? E às vezes nós criamos filhos ansiosos. Nós vemos a ansiedade aí batendo na porta. Crianças se suicidando. Por quê? É o que você falou. O mundo está muito louco. Sempre foi.
né? A relação que existia na sociedade, nós vemos essa degradação que nós estamos vivendo aí. É o que eu sempre digo, nós precisamos viver no mundo. Nós não estamos pregando aqui o que determinadas religiões também não aceitam, querem viver tudo a parte do mundo, como se não, a matéria faz parte, nós precisamos da matéria para se desenvolver. Mas o problema é que atenção nós estamos dando a esse lado material. Até esse lado material está nos conduzindo aqui. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos? Qual o nosso objetivo? Na maioria das vezes, ter mais. E esquecemos de alimentar esse espírito. Que se Públio tivesse dado uma paradinha, tivesse escutado Lívia com mais calma, tivesse observado a grande obra da cura da sua filha, e sem contar que mais na frente vocês vão ver, quando lerem mais uma vez a obra, ou quando lerem pela primeira vez, talvez Lívia, se tivesse desencarnado, talvez, é uma opinião minha, tivesse sido melhor para ela, porque depois ela vai viver um casamento e um verdadeiro inferno também. Tudo também por consequência dessas atitudes de um pai, veja bem, aquilo que nós estamos falando. Às vezes nós vemos muito isso aí, às vezes nós queremos, ou às vezes entramos naquela ilusão de que nossos filhos precisam viver uma vida, né, de glamour, e às vezes a gente esquece que às vezes aquele partido que nós estamos querendo para nossos filhos não é bem assim. Talvez o que precisaríamos era uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que tivesse qualidades morais. Porque se fosse assim, nós sabemos que instrução é diferente de educação, né? Às vezes nós vemos por aí homens muito instruídos, mas moralmente pouco educados. Aí é onde está feita a confusão. E o drama vai se desenrolando e nós vamos observando que é interessante, a gente precisa pegar determinados trechos desse livro e trazer para nossas vidas. Então, a história é longa, nós falamos um pequeno trecho, comentando algumas passagens e trazendo alguns personagens, mas existem personagens fantásticos, existem lições de vidas imorredoras nessa obra. E que nós precisamos cada vez mais pensar nas nossas atitudes diante da vida, para que esse Cristo ele tenha cada vez mais piedade com as nossas atitudes, com os nossos erros, e nos perdoe, e que nós possamos também, na maioria das vezes, aprendermos, porque a grande questão aqui, que de uma próxima vez que eu tiver a oportunidade de vir aqui, eu vou falar exatamente do perdão, que cabe exatamente nessa grande passagem aqui. O perdão é libertador. Se Públio tivesse entendido, tivesse colocado toda a sua capacidade de perdoar, ele estaria livre de todas essas dificuldades. E o perdão é o grande segredo para a nossa libertação. A gente precisa entender isso. A grande lição do Evangelho é perdoar. Se nós aprendermos realmente a perdoar, nós nos libertaremos. Mesmo que as nossas atitudes tenham consequências até o infinito, ao longo dos séculos. Mas, pelo menos, as nossas dificuldades serão apaziguadas. E nós estaremos também em paz, porque nós falamos muito de paz, mas a paz, ela começa pelo perdão, pela nossa capacidade de perdoar. Eu vou deixando aí um trechinho aberto para o futuro. Na próxima oportunidade que eu vier aqui, eu complemento essa conversa aqui, que é exatamente baseado, porque depois que eu fiz essa releitura e vendo essa questão exatamente do perdão, que aí foi de outra obra de Chico que eu li também, Libertação. Quem já leu Libertação? Não leu Libertação ainda.
Libertação é fantástico. Gregório é a história principal e ele é um sacerdote que desencarnou e ele vive numa região de sofrimento há nada mais nada menos do que 800 anos. Ele é líder de uma região de sofrimento. E André Luiz vem trazer essa história fantástica e o resgate de muitos indivíduos dessa região, e principalmente, por isso que o nome da obra é Libertação. E aí foi quando eu entendi também que a questão, a chave desse processo libertador é exatamente o perdão, a capacidade de perdoar. Então não adianta a gente estar dando volta, não adianta a gente estar aqui falando. Se não tiver perdão, eu não diria perdido, né? Mas vai ficar muito mais difícil da gente sair desse redemoinho que nós estamos. Eu espero que tenha trazido uma mensagem, que tenha ficado, que tenha pelo menos assim recordado para quem leu, para quem não leu, tenha despertado o interesse. E só lembrando que as outras obras, 50 anos depois, Renúncia, de Emmanuel, essa é a única que ele está em queda. É para a gente também se animar, para ler aqui também não pensando que está tudo perdido. As outras, ele está em ascensão, viu? Ele realmente aprendeu. E no final desta obra aqui, vocês vão entender, se vocês lerem até eu voltar aqui, vocês vão ver que no final dessa obra existe um grande perdão. Por isso que perdão é a chave. Eu não sei se está aqui, mas tem. É porque tem uma questão aqui bem interessante. No final, eu vou falar do perdão. Porque exatamente no final da obra, Emmanuel perdoa. Já deixa abaixo aí para na próxima a gente conclui. Foi muito bom. Para mim, eu estou muito satisfeito. Eu falei aqui, parece que eu estou, nem sei, no congresso, parece que eu estou aqui, tenho certeza. Eu não sei porque eu não sinto, eu não sou médico, eu não sinto nem arrepio. Mas a gente sente que, assim, que é um entusiasmo. E não importa se tem 1, 2, 10, não sei. Eu nunca falei para multidões. Paciência, né? E a satisfação é enorme. Eu sempre agradeço essa casa de muita alegria, que sempre me acolheu, sempre me deu essa oportunidade. Leandro sempre me chamou, Leandro sempre me... A palavra certa é essa, sempre me deu essa oportunidade, que é dessa forma que a gente vai trabalhando as nossas dificuldades. A nossa mente não fica ociosa, nós ocupamos a semana, o final de semana, a gente não pensa em tanta bobagem, né? Nós separamos um dia ali do nosso final de semana, porque quantos finais de semana a gente vai para um canto, vai para outro, faz uma coisa, que tem que ter também, né? Mas quando temos esse objetivo, como temos esse compromisso de vir, é diferente. Nós também passamos um dia diferente. E eu fico muito satisfeito com isso. Obrigado de coração mesmo. E até a próxima, né? Eu farei a prece, a gente vai agendar, porque eu agendei com esse rapaz aí, mas chegou ligeiro, viu? Acho que eu estive aqui em agosto, sei lá, ou setembro. De setembro para cá. Foi um pulo, viu? Vamos lá, vamos manter nossos pensamentos elevados, pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare e nos socorra nesse propósito de estarmos sempre aqui, em Teu santo nome, Jesus, falar dessa doutrina tão consoladora, trazer a história desses irmãos de luta e como nós também trilham o caminho de paz, de harmonia, que possamos aprender aqui com a dificuldade dos outros, trazemos essa lição para as nossas vidas, para a nossa existência. Pedir um amparo fraterno e amigo dos irmãos que fazem parte do Chico, irmãos desencarnados, que nos ajudam e que nos sustentam mesmo diante das dificuldades.
que possamos, em nome de Jesus, agradecer, pedir por todos aqueles necessitados como nós, aqueles que estão em casa, que estão nos hospitais, passando por dificuldade. Ampara-nos, Senhor, irradia sobre todos nós os fluidos de paz, de harmonia, mesmo não sendo merecedores de tanta ajuda, mas que a Tua misericórdia nos envolva, nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor